Seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Edwards Miranda. Aqui você vai aprender sobre leilão de imóvel, sem roteiro, sem edição, mas com histórias reais de coisas que eu faço, de coisas que meus alunos fazem, meus clientes fazem. São muitas vezes dúvidas que eles tiram comigo diariamente. Então, esse é o meu vídeo. Se você não me conhece, clica aqui já no se inscrever aqui embaixo, clica também no like, cara. Curta esse vídeo, se você não gostar também, coloca no dislike ali e me fala o motivo que você não gostou, que eu quero entender um pouquinho desse processo. Beleza? Vamos lá. Qual que é o assunto de hoje, Edwards? Hoje eu quero falar de um cliente que me interpelou hoje, em que ele arrematou um imóvel de leilão. E nesse imóvel de leilão, ele foi fazer o processo de financiamento, a qual muitas das vezes a gente fala que você consegue comprar um imóvel de leilão da Caixa dando 5% de entrada. Ele fez todo o processo e chegou e percebeu na correspondente bancária que ela falou assim, não permite. Aí ele falou, ué, mas como assim? Hoje ele pegou o boleto, inclusive, de pagamento de entrada, ele não arrematou hoje, eu acho que ele arrematou na semana passada. Então ele pegou o boleto de entrada hoje e ele falou, cara, e agora, eu pago ou não pago? Porque o dinheiro que eu tenho é contado, eu não posso arriscar, chegar e pagar a entrada e depois a Caixa não aprovar os 5%, eu perco meu dinheiro. E aí ele, desesperado, veio falar comigo, eu instruí ele, e basicamente o que eu falei para ele é, no leilão não adianta, gente, você precisa entender todo o processo. No leilão você precisa saber exatamente o que acontece e os normativos, por um motivo simples. Infelizmente, na Caixa Econômica Federal, as pessoas que trabalham lá, muitas das vezes, e eu falo, cara, muitas das vezes mesmo, que eu já passei por muitas situações, eles não sabem nada sobre leilão. Não é exagero dizer isso, tá? É muito comum. Então vamos lá. É possível, Edwards, financiar com 5% de entrada? É real mesmo? Porque eu vou na correspondente bancária e elas falam que não. Vamos lá. No normativo da Caixa, de financiamento da Caixa, ela fala lá que a Caixa financia um valor total de até 90% do valor da avaliação do imóvel. Exemplo, você tem lá um apartamento que foi avaliado por 200 mil, teoricamente, financia até 90% disso. Em outras palavras, financia 180 mil, 20 mil você teria que dar de entrada. Beleza? Show de bola? Bonito. Mas daí, quando a gente entra nos imóveis de leilão, nos imóveis de retomada da Caixa, muitas das vezes você vai comprar esse imóvel com um baita de um desconto. Um imóvel desse, que seria avaliado em 200 mil, por exemplo, você poderia comprar ele a 100 mil. Vamos considerar que você comprou a 100 mil? Muito mais barato. Pô, Edward, se a Caixa financiar até 90% dos 200 mil, significa que, então, eu financio 100%? Mais ou menos. Dá uma segurada aqui que eu vou ter que sair por um segundo porque a bateria do computador está acabando. Isso é só para você entender que realmente isso aqui é sem edição, porque se você está vendo isso, você é um guerreiro. Beleza, vamos lá. Então, teoricamente, a Caixa poderia financiar 100% deste imóvel, desse lance que eu pagaria? Teoricamente, sim. Mas aí vem uma segunda regra, e essa regra vai estar no edital do imóvel. Está escrito lá, no mínimo, você precisa ter 5% de recursos próprios. Então, você já criou uma regra. Antes você ia poder financiar tudo, mas daí a regra do edital diz que no mínimo 5%. Por isso a regra de você poder dar 5% de entrada. Essa é a lógica. Isso está escrito, isso está previsto, mas muitos dos correspondentes não sabem disso. E eles não sabem, e também porque muitas das ferramentas que eles utilizam não permite isso. Quando você vai fazer uma simulação na análise de crédito, eles não têm essa opção de colocar 5% de entrada. Então tá tudo bem, na análise de crédito não é um problema, mas quando você vai efetivar o financiamento, aí você consegue. E é essa a lógica. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no leilão, gente, como eu falei, muitas das vezes você precisa conhecer o processo. Eu chamo isso de ocupar os espaços. Eu falo isso para os meus alunos
Falei isso na quinta-feira passada, na formação arrematador profissional, enquanto a gente faz ali nossas lives. Inclusive, se você não conhece a formação arrematador, tem um link aqui na descrição para você entender o que é essa formação, que é uma estrutura completa para você arrematar imóvel de leilão. Você entender processos extrajudiciais, judiciais e ser um assessor profissional. Beleza? Tira o disclaimer aqui, vamos lá. Você precisa entender todos os processos para ensinar essas pessoas. A correspondente bancária que trabalha comigo hoje numa parceria, ela foi ensinada por mim. Eu precisei ensinar. E isso é normal. Só que é um problema quando você começa sem muita direção, sem muito direcionamento. E foi isso que eu falei para ele. Que, cara, você tá indo bem, você tá metendo as caras, mas uma coisa que você precisa fazer é ficar em cima e ter direcionamento, dar inclusive direcionamento para elas. Eu tenho um caso de uma cliente, que eu já até fiz um vídeo aqui, que ela perdeu o imóvel. Não posso dizer efetivamente que foi culpa da correspondente, ela perdeu a arrematação, mas talvez se a correspondente fosse mais ágil, não teria acontecido. Levou quase 27 dias para ela falar que não estava conseguindo crédito. E aí, faltando 3 dias para o prazo de 30 dias, é pouco tempo para você abrir um saque, para você abrir uma ouvidoria. Então, entender o processo de financiamento vai te ajudar a resolver isso. Cara, eu já fiz diversas arrematações. Eu, usualmente, quando faço em Jacareí, eu vou lá, eu uso uma agência específica. E praticamente todas as vezes que eu vou na agência, o gerente que está lá não sabe o que fazer. Então, eis aqui para você entender qual que é o processo que você precisa saber. Quando você faz uma análise de crédito, você está querendo saber somente se o seu nome foi aprovado. Se você não tem restrição no nome e se a Caixa te empresta algum dinheiro. O valor não importa. O valor de parcela, essas coisas. Você quer saber só o valor total, o limite, para você saber qual que é o máximo que você pode arrematar. Quando você fizer análise de crédito, não vai ser permitido você fazer uma entrada de 5%. Não vai ser permitido. Isso não significa que durante o financiamento você não consiga. Outra coisa que é importante dizer para você é que essa entrada de 5%, ela não é obrigatória pela Caixa. Ela é uma concessão no sentido de que isso vai depender um pouco da sua renda. Se a parcela estiver muito próxima do limite que você pode pagar, pode ser que a Caixa te encare como um risco e ela peça um pouco mais de entrada para você. Isso pode acontecer. Na maioria dos casos não acontece, mas pode acontecer. Feito isso, você arrematou, fez a análise, você arrematou o imóvel, você passou as informações para o leiloeiro, você foi falar com o correspondente, fale que você quer financiar isso, isso e aquilo, e aí você explica exatamente esse do normativo que eu te expliquei. Inclusive, pegue informações com quem conhece, como você conhece. Eu vou deixar também aqui na descrição um WhatsApp. Esse WhatsApp é da minha equipe. Se você tiver algum problema com o seu correspondente, você nos mande uma mensagem que a gente vai tentar te ajudar, munindo você de informações ou até mesmo tentando conversar diretamente com essa correspondente bancária. Beleza? Essa correspondente bancária vai fazer todo o trâmite do contrato para você. Teoricamente, ela deveria saber fazer isso sozinha e ela deveria fazer isso sozinha, mas não confie. Você tem um prazo de 30 dias para assinar o contrato de financiamento. Se em 30 dias você não assina o contrato de financiamento, a sua arrematação é cancelada. Só que não adianta você fazer, mandar a documentação e esperar que daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, o seu correspondente retorne. Fique em cima. Semanalmente, pega e fale, aí, tudo bem? Conseguiu reservar o crédito? Conseguiu verificar? Não, ela não está te respondendo, vai presencialmente, não está conseguindo ir, fale com a agência, abre um saque, abre uma ouvidoria, brigue, fique em cima. Não adianta chegar a faltar 5 dias para o prazo, você querer ir atrás. Cobre as pessoas do processo. Fez a assinatura do contrato, ótimo, legal. A parte pior já passou. Aí agora você vai para a etapa de pagar ITBI e fazer registro no cartório. Isso aí não tem problema, porque meio que você não tem um prazo a cumprir. Mas perceba, leilão você ocupa espaços. Ah, Edu, mas isso é muito difícil. Cara, eu não vou falar que é difícil, mas também eu vou te dizer uma coisa. Se fosse tão fácil, mas tão fácil, você concorda comigo que não daria dinheiro isso? Todo mundo compraria no leilão.
se dá dinheiro, se dá retorno, é porque sim, tem algumas dificuldades. Isso é normal. É até esperado que isso aconteça. Certo? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado a ficar alerta, cara, que você vai ter que cobrar as pessoas, que você vai ter que ir em cima delas. De resto, leilão é show, para quem sabe o que está fazendo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajuda de alguma forma, clica aqui no like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo assunto. Aquele abraço e valeu!